Aleluias! Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando o nosso culto nesta quinta-feira, 20 de janeiro, um dia abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nós passamos o dia protegido, guardado, debaixo da mão poderosa desse Deus maravilhoso. Tenho certeza que você que está em casa também sente essa alegria, porque você sabe que se você está vivo, se você está bem, é porque a boa mão do Senhor esteve sempre sobre você e sua família. Amém? Vamos falar com Deus, vamos colocar na presença de Deus mais uma vez a nossa vida, a vida dos nossos irmãos, e colocar também, querido, no altar de Deus aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, estão passando por problemas de saúde, aqueles que estão ainda sofrendo por causa das fortes chuvas, que caiu no estado, também na Bahia, e ainda eles estão passando por dificuldade. E agradecer a Deus, porque nós tivemos uma tarde aí abençoada por Deus. Como Deus é maravilhoso. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós chegamos na Tua presença em oração. Meu Deus e meu Pai, eu Te exalto, glorifico, exalto o Teu santo e precioso nome, porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Deus. Se nós estamos aqui, ó Deus, cultuando ao Senhor, é porque o Senhor permitiu, Deus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é o único a quem nós devemos levar o nosso pensamento em oração. O Senhor é o único, ó Deus, é que nós podemos exaltar e glorificar, louvar, bendizer o Teu santo nome. Então, por isso, Senhor Deus, aqui nós estamos alegres, porque o Senhor é presente em nossa vida. O Senhor é real, Pai. Por isso nós buscamos, por isso nós adoramos, por isso nós louvamos ao Senhor, o único. O Senhor é o único Deus, não existe outro, Pai. Por isso, ó Pai, a nossa cidade, a cidade de Afonso Cláudio, ela só tem um protetor, que é o nosso Deus, o soberano sobre todas as coisas. Pai, o Senhor é único. A cidade de Afonso Cláudio, Pai, é do Senhor. Todos os moradores, ó Pai, de Afonso Cláudio, pertencem ao Senhor. Por isso, ó Pai, guarda os Teus filhos, protege Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, venha tirar, meu Deus, a cegueira de tantas pessoas, ó Pai, que têm invocado deuses, ó Pai, que não foi feito por mão de homem, Deus. Tenho certeza que o Senhor não está feliz, o Senhor não agrada dessas coisas, porque somente o Senhor é que podemos exaltar, glorificar, bendizer, e também, ó Deus, somente o Senhor nós podemos oferecer louvores. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Assim eu oro, agradeço por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração uma palavra, e como tema dessa mensagem, na verdade, é uma pergunta que parece o seguinte: Renilton, mas você vai ouvir daqui a pouco, vai falar, mas é lógico que eu também busco a esse Deus. Glória a Deus, querido. Mas depois que você ouvir essa pergunta, você vai entender que nem todos têm buscado a Deus da forma que deveria buscar. Então a pergunta é o seguinte: de onde vem o seu socorro? Simples a pergunta. Parece simples, mas ela não é tão simples assim. Essa pergunta, querido, ela precisa ser analisada. De onde vem o seu socorro? Aqui nós vamos ver, querido, no Salmo 121, o salmista, querido, abrindo o seu coração, exaltando ao Senhor, dizendo da onde vinha o socorro dele. E por isso eu quero dizer a vocês o seguinte: quando nós observamos o que está acontecendo em nossa volta,
principalmente na data de hoje, nós observamos que nem todos buscam o socorro no Deus vivo, Deus poderoso. Então, por isso, querido, nós precisamos analisar a nossa vida, a nossa conduta, quando nós dizemos, eu sou cristão. Agora, se você está dizendo, o meu socorro vem do Senhor, ah, querido, que bênção. Mas preste atenção no que o salmista diz. Salmo 121. Vamos entrar na palavra, vamos conversar com o salmista, vamos conversar com Deus, vamos entrar junto, né, nessa alegria, aonde o salmista está vivendo esse momento de exaltar, de mostrar que realmente Deus, Ele é o único na vida dele, mesmo que as outras pessoas em sua volta não tenham o mesmo pensamento, mas o salmista, ele permanece firme. Então diz a palavra o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, aquele que te guarda não tosquenejarás. Ah, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Querido, por que eu creio que Deus colocou no meu coração esse salmo logo nesta data? Todos que moram em Afonso Cláudio sabem qual é o dia de hoje. Não estou aqui falando de religião, mas eu estou falando da Bíblia e da palavra de Deus. Cada um segue a sua religião, se não quiser mudar, se acha que está certo, segue em frente, vai caminhando. Mas eu não posso dizer a palavra de Deus como ela é. Então, querido, a primeira coisa que eu vejo nesse homem é a caminhada dele com Deus. Mas o salmista, ele vai fazer uma pergunta, ou melhor, ele vai falar algo e ele mesmo vai responder. Então parece que tem um negócio aqui meio estranho quando ele fala: elevo meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Então ele fala: da onde está vindo o meu socorro? De onde virá? Quando eu olho para os montes, por que o salmista olha para os montes? Queridos, quando nós vamos estudar ou ver alguns historiadores, a gente vai analisar de fato o que estava acontecendo naquela época. Naqueles montes, em volta de Jerusalém, ali havia um povo pagão, um povo que adorava vários deuses, e eles faziam então rituais a esses deuses, eles faziam culto a esses deuses. Não sei se os irmãos lembram de Elias lá no Monte Carmelo, quando ele desafiou ali os sacerdotes de Baal, e ali onde Elias então pediu que eles fizessem os rituais deles primeiro, e a palavra todos ali praticamente sabem aí que os sacerdotes ali, aquele povo ali, fazia os rituais, dançava, e Baal não respondeu. Então ali Elias entra com providência, ele clama ao Deus do céu, aonde então Deus manda fogo e destrói então o altar que foi feito a Baal, o Deus daquele povo. E aqui não é diferente, querido. Aqui o salmista então, quando ele olha para os montes, ele vê aqueles rituais, ele vê tudo que está sendo oferecido, aquelas imagens de esculturas. E por isso, querido, eu creio que também ali havia uma passagem, um vale onde as pessoas caminhavam para aquele local para chegar até Jerusalém, porque Jerusalém ficava acima ainda daqueles montes. Então eles precisavam atravessar aquele local, onde é um local também perigoso naquele momento, ali onde havia muitos ladrões,
e também muitos animais ferozes naquele local. E também, querido, eu vejo o salmista dizendo sobre a sua vida espiritual. Quando ele chega naquele local, que ele olha para os montes, e ele vê aqueles rituais, talvez aquelas fumaças saindo, e ele lembrando do que o povo estava fazendo contra o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, né, eles ali prestando culto àquele Deus, venerando aquelas imagens de escultura. Então o salmista vai expressar a sua alegria, o seu amor, o seu carinho para o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o verdadeiro Deus. Por isso então ele fala: eu olho para esses montes e não vejo o meu socorro vindo desses montes. Eu não vejo aquele que me protege, eu não vejo nessas imagens de escultura, eu não vejo nesses deuses, eu não vejo em Baal, eu não vejo em Estarote, eu não vejo em Maloque, eu não vejo naquela outra deusa que não me vem agora à memória, mas ali eles prestavam culto a todos os tipos de imagem de escultura, a todos os tipos de Deus. Ali cada imagem tinha o seu nome, e eles veneravam, eles dobravam o joelho diante daquelas imagens, queimavam incenso. Hoje não é incenso mais, hoje são velas. Então, queridos, eu quero trazer para os dias de hoje o que está acontecendo. De onde está vindo o socorro de Afonso Cláudio? De onde está vindo o socorro da nação de Afonso Cláudio, do povo de Afonso Cláudio? Será que realmente o povo está buscando o socorro no Deus vivo? Quando as pessoas elevam os olhos para o céu, eles realmente têm na mente que o nosso socorro vem do Deus vivo, não de uma imagem de escultura, querido. Hoje nós temos observado em nossa cidade, tem aumentado muito isso. Nós temos observado que algumas pedras, em algumas montanhas, eles foram lá e fabricaram uma capelinha ali, eles introduziram uma imagem naquela capela, crendo que aquela imagem vai proteger aquela região, crendo que aquela imagem vai trazer solução para o problema daquela região, vai ser a protetora, vai ser o protetor daquele local. E nós temos observado que Afonso Cláudio tem uma pessoa por nome, não vou dizer, que diz que é o protetor da nossa cidade. Preste bem atenção, querido, mas não é o protetor da nossa cidade. É o mesmo culto que esse povo prestava, é o mesmo culto que hoje muitos estão prestando, não ao Deus vivo, não ao protetor da nossa cidade. Porque o protetor da nossa cidade, querido, é Deus. Porque o salmista, ele fala: de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem daquelas imagens que estão no alto, o meu socorro não vem desses deuses, dessas imagens feitas por mão de homem. Aí ele fala: o meu socorro, versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de A, não vem do B, não vem de fulano, não vem de ciclano, mas o meu socorro, ele vem do Senhor que fez todas as coisas. Querido, nós não podemos adorar, nós não podemos venerar uma coisa que não tem solução, não dá solução para os nossos problemas. Nós não podemos dobrar o joelho diante de algo que tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Querido, nós não podemos adorar aquilo que tem pé, mas não anda, tem mão, mas não pega. Querido, nós não podemos adorar aquilo que é oco por dentro, não tem coração, não tem alma, não tem vida. Nós não podemos se prostrar diante daquilo que é bem menor do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque Jerusalém ficava acima dos montes. Jerusalém ficava acima dos montes. O nosso Deus está acima de todas as coisas. Por isso nós devemos olhar para o céu e falar: Senhor, o Senhor é o meu socorro. Mesmo que em minha volta muitos se dobrem o joelho diante de imagens de esculturas, mesmo que as pessoas, algumas pessoas dizem que o protetor dessa cidade é fulano, mas o protetor dessa cidade, meu Pai, é o Senhor que fez os céus e a terra. Somente o Senhor, meu Deus. Nós precisamos, querido, colocar isso no nosso coração. Nós precisamos entender, querido, que o nosso Deus também não é um amuleto. Nós precisamos entender que o nosso Deus não é aquele Deus que nós buscamos Ele somente no momento mais difícil da nossa vida.
Nós precisamos entender que Deus precisa estar no nosso coração o tempo todo, buscando a Ele o tempo todo, vivendo a comunhão com Ele o tempo todo, no momentos bons e no momentos ruins. Se eu vivo no momento bom junto com Deus, buscando a Deus, Ele será o meu socorro na hora da angústia, porque a Bíblia diz: o Senhor é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Por isso o salmista tinha essa certeza: o Senhor é o meu socorro, porque o meu socorro não vem desses deuses, o meu socorro não vem dessas imagens de escultura, o meu socorro não vem por essas imagens feitas de barro, de cerâmica, de madeira, mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse meu Deus, Ele não me deixa vacilar os meus pés, esse meu Deus vai firmar os meus pés, esse meu Deus vai caminhar comigo, nas horas mais difíceis. O salmista está falando no versículo 3, nas horas mais difíceis, eu olho para o céu e grito socorro, e Ele vai firmar os meus pés, Ele não vai permitir que eu venha vacilar. Aquele que te guarda, querido, Ele te protege, é o Deus que fez os céus e a terra. É nesse Deus que nós devemos apegar. Não viver, querido, um sistema religioso, um sistema político, um sistema onde tudo tem que pagar propina, um sistema onde tudo tem que dar o dinheiro para receber. Querido, tem que largar isso de lado. Querido, não é só as imagens de escultura que está virando Deus de muitas pessoas, mas dentro de muitas igrejas, as pessoas estão buscando socorro em objetos, estão largando o Deus verdadeiro. Eles apenas estão introduzindo o nome de um Deus, mas não é o Deus que fez o céu e a terra. Esse Deus é o mesmo Deus que essas pessoas adoravam naquele monte. Não é o mesmo Deus. Esse Deus, querido, Ele não cochila, o salmista está falando. Ele te guarda. Aquele que não tosquenejará, significa, é o Deus que não cochila, é o Deus que está fixo os olhos em nós, é o Deus que está cuidando de nós. Em momento nenhum Ele pisca os olhos cochilando, como se tivesse uma pessoa dentro de uma palestra, dentro de uma igreja, carregada de sono, o pastor está pregando e aquela pessoa está cochilando o tempo todo. Não é dessa forma que Deus vive. Ele jamais, querido, cochila. Ele sempre está de olho em nós. Ele sempre está protegendo nós. Diz o salmista, Ele não deixa que nós vacilamos, porque Ele não cochila. Ele protege aquele que busca, aquele que o ama. O salmista, querido, está dizendo, sabe por que Deus, Ele é o nosso, tem que ser o nosso protetor? Sabe por que nós devemos buscar somente a Ele? Ah, querido, porque no versículo 4 ele fala: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Nem mesmo, querido, ele cochila, nem mesmo ele vai dormir, porque Ele te ama. Ele está vigiando, porque Ele sabe que ao nosso derredor existe um leão tentando nos tragar. Então, por isso o nosso Deus, Ele não cochila. Por isso o nosso Deus, Ele não dorme, porque o tempo todo Ele está nos guardando, Ele está nos vigiando. Agora eu te pergunto, as imagens de escultura, querido, te guarda? As imagens de escultura te protegem? Querido, você tem que carregar uma imagem de escultura com todo cuidado, porque se aquela imagem cair, ela vai quebrar. Aquela imagem vai virar 1000 pedaços, querido. Agora o nosso Deus não, querido. O nosso Deus é inabalável. O nosso Deus é inquebrável. O nosso Deus, Ele é uma rocha firme. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano. Ele é um Deus que nos carrega. Nós não precisamos carregar como se agarrado num pedaço de pau ou de uma madeira, mas o nosso Deus, Ele habita dentro de nós. É o nosso Deus que nos conduz, é o nosso Deus que caminha conosco. Por isso o nosso Deus não precisa ser carregado em uma estaca ou em cima de um carro. Querido, o nosso Deus precisa ser respeitado, porque Ele sempre será o único Deus. Por isso, querido, Ele está de olho em nós. Por isso nós falamos que o nosso Deus, a nossa proteção, o nosso socorro, Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso nós não podemos nos calar, querido.
mas nós respeitamos, porque muitas pessoas aprenderam desse jeito. Mas eu tenho certeza que um dia a visão espiritual dessas pessoas serão abertas. Elas vão entender que não pode se dobrar o joelho diante daquilo que é menor do que Deus, daquilo que nada é. Querido, não podemos venerar pessoas, não podemos buscar socorro em pessoa. Quantas igrejas estão oferecendo algo aí, querido, e as pessoas estão indo diante de homem, idolatrando os homens, buscando, querido, socorro em homens. Tem pessoas que começam a passar dificuldade, então vai diante de homens buscar socorro, sendo que o salmista está falando que o socorro do povo de Deus é o próprio Deus. O socorro não está no pastor, o socorro não está no pregador, o socorro não está na mulher, não está no homem, o socorro ele está em Deus, que fez os céus e a terra. É o único, querido, que pode nos tirar dessa situação e nos livrar dessa situação. É interessante, querido, que o Salmo 73, 2, versículo 3, veja o que o salmista fala. Salmo 73, versículo 2, 73, 2 e o 3. Preste bem atenção, querido, que quando as pessoas tiram o foco, ele desvia o olhar, porque o nosso olhar tem que ser diretamente a Deus, em Jesus Cristo, o único que nos deu, pode nos dar a vida novamente, a Jesus. Aí o salmista vai dizer lá, o Asaf vai dizer o seguinte, no Salmo 73, verso 2 e 3: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Agora o versículo 3 ele fala: pois eu tinha inveja dos soberbos, e ao ver a prosperar os ímpios. Então, querido, quando nós ficamos olhando para a vida dos outros, quando nós ficamos olhando para a vida das pessoas, a queda, ela pode realmente ser uma queda terrível, porque nós deixamos de olhar para Jesus, nós deixamos de olhar para Deus, e começamos a desviar os nossos olhares, querido. Então, quando o salmista fala que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não deixará vacilar os nossos pés, o nosso coração, o nosso olhar tem que estar fixo em Deus, o nosso coração tem que estar ligado em Deus, para que os nossos pés, assim como Asaf falou, que enquanto ele olhava para o ímpio, enquanto ele olhava para o soberbo, os pés deles quase que ele foi à queda, mas Deus então tomou ele pela mão e não permitiu que ele caísse, porque Asaf também, querido, tinha Deus como seu único socorro, era o mesmo Deus desse salmista. Assim, quando nós buscamos a Deus desta forma, fazemos do Deus verdadeiro desta forma, não buscando objeto, não buscando isso, não buscando aquilo, mas somente a Deus, para que Deus possa nos socorrer. Pode ter certeza, querido, nos momentos mais fracos da sua vida, nos momentos mais frágeis da sua vida, o Senhor vai te levantar. Ele não vai permitir que você caia, porque Ele vai te segurar pelas mãos. Aleluia. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. Mais uma vez o salmista está dizendo: filho, é o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O salmista está falando que o Senhor, Ele não vai te desamparar. Aonde você for, o Senhor estará com você. Aonde você pisar, o Senhor estará com você. Ele é a tua sombra. Aonde tu estiver, Ele estará com você, querido. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Pode ter certeza que muitas coisas vai ser diferente. Então, queridos, se nós queremos ter uma cidade forte, uma cidade abençoada, uma cidade realmente salva por Deus, essa cidade de Afonso Cláudio precisa se render a Deus e deixar esse negócio de deuses. Querido, quando nós falamos com as pessoas, querido, isso daí é um Deus, as pessoas falam: não, isso não é Deus, eu creio somente em um. Querido, quando vocês
quando você venera algo, quando você busca, você faz sua petição àquela imagem se torna um Deus na sua vida, porque você está crendo no poder daquela imagem, mesmo que você use o nome de Deus, mas a Bíblia diz que você está usando o nome de Deus em vão, porque aquela imagem não faz nada por você, somente a Deus. Para que trocar a Deus, querido, se tudo está nas mãos de Deus, todo o poder está em Deus, tudo foi suficiente, tudo foi muito bom, tudo foi perfeito que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, e a Bíblia diz que o único intercessor, o único que intercede por nós é Jesus Cristo, que está à direita do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não fala que Antônio, José, Maria, nada disso intercede por nós, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo intercede por nós. Então busque socorro em Deus, busque a Jesus. Querido, estamos passando época difícil. Querido, nós estávamos hoje conversando ali na roça. Olha, os cientistas não estão dando conta mais de descobrir remédio para tanta doença. É uma doença em cima de doença. Nós já estamos chegando, querido, a momentos, eu creio que Jesus já está à porta, como diz a palavra que ele fala que já está à porta, já está quase vindo, é verdade. Nós não sabemos a hora, nem o momento, nem o dia, mas, querido, eu tenho certeza que já está breve a vinda dele. E eu estou torcendo para que isso aconteça logo. Porque, querido, preste atenção que são doenças em cima de doença. Aparece uma, aquela doença, ela vira uma outra doença. São pragas, peste, doença, tudo está aumentando cada vez mais. Querido, o que mais tem que acontecer para que o povo venha acordar? Que se não render a Jesus, se não render a Deus, olha o que aconteceu com o faraó, querido. Olha o que aconteceu com o faraó. Deus precisou de mandar pragas, Deus precisou de mandar até mesmo a morte dos primogênitos, para que o coração daquele homem pudesse se render, se amolecer, e deixar então o seu povo então sair, né, da escravidão. Mas mesmo assim, querido, aquele homem ainda depois, né, se arrependeu do que fez. O homem tem aquilo que realmente merece, aquilo que ele busca. Se você busca um Deus morto, um Deus, querido, que não tem vida, um Deus que não dá vida, sabe quem é o Deus que não pode dar a vida? Chama-se Satanás. Satanás é o único que não pode dar vida. Esse é um Deus minúsculo. Sim, porque ele se faz de um Deus. Então Satanás, ele é o único que não pode dar vida, mas ele teve a capacidade de construir um boneco, assim como Deus também fez, um boneco de barro lá no jardim do Éden, mas Deus, ele não permitiu que aquele homem ficasse naquela forma de um boneco, de uma estátua. O Senhor tem o poder de dar a vida. Satanás fez a mesma coisa, porque a Bíblia diz que Satanás é imitador, ele vive imitando, querido, mas ele não pôde dar vida a esses bonecos de barro. E a vida que ele consegue dar a esses bonecos de barro é pegar pessoas despreparadas. E essas pessoas, querido, vai dando vida a esses bonecos de barro. Vai venerando, vai dobrando o joelho diante dessas imagens. E vai achando que essas imagens podem curar. Vai achando que essas imagens podem dar o livramento na sua casa. Querido, você está introduzindo na sua casa, não é bênção o que você está levando para a sua casa. Preste atenção, eu tenho certeza que você é inteligente o bastante de olhar a palavra de Deus e entender que você não está levando bênção para a sua casa. Quando você não leva a Deus, quando você divide a glória de Deus, é maldição, querido, não é bênção. Só está mudando o nome dos personagens de barro, de estátua. Só muda o nome. Mas a petição, o culto, esse culto Deus não recebe. Quando a pessoa dobra o joelho diante dessas imagens, esse culto Deus não recebe. Porque o Senhor fala nos 10 mandamentos, lá nos mandamentos, lá em Êxodo: não farás para ti imagem de escultura. Não faz imagem de escultura para vocês. E nem dobre o joelho diante delas.
Tem uma outra passagem, querido, que a Bíblia fala que serão punidos tanto aqueles que dobram o joelho diante dessas imagens de esculturas, se não se arrepender e voltar-se a Deus, quanto também os fabricantes das imagens de esculturas. Então aqueles que veneram, aqueles que dobram o joelho diante delas, sabendo que aquilo ali não tem vida, sabendo que aquilo ali não é o Deus verdadeiro, até mesmo aqueles que fabricam as imagens de escultura, vai sofrer os danos. A Bíblia diz, eu não sei a passagem ainda que eu me esqueci, mas eu me lembrei que agora que a palavra de Deus diz, que aqueles que fabricam também serão punidos. Mas o salmista ele vai falar mais ainda, porque nós devemos permanecer firmes na presença desse Deus verdadeiro. Por que nós devemos buscar somente a Deus, largar essas coisas que muitas igrejas estão oferecendo, querido? Tudo que sair fora da palavra de Deus, tudo que alguém oferecer, qualquer objeto, até mesmo uma caneta, que alguém oferecer para você, dizendo que essa caneta está ungida e leva para casa, você pega e joga no lixo, porque você já tem a unção de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele é único, a caneta só serve para você escrever, não serve para mais nada. Todo o poder está em Deus, não está em objeto. Ele não transfere o poder dele para objeto, mas Ele transfere o poder dele para você e para mim, amém? Porque você lembra da mulher que estava com hemorragia? Quando ela toca nas vestes de Jesus, o que Jesus falou? Alguém me tocou. O discípulo falou assim, Senhor, sim, tocou, porque a multidão está te apertando. O Senhor falou para ele assim, filho, você não está entendendo. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Virtude significa poder. Para nós, sim, querido, pode ser transferido esse poder, a ponto de uma doença ser curada. Não que o homem cura, venha curar a doença, mas é o poder de Deus que é transferido para dentro de nós, e nós somos curados. Não há poder em homem, homem não tem poder para curar o outro homem, nem a imagem de escultura tem poder para curar ninguém, mas o poder de Deus que é transferido para nós, a virtude de Deus que é lançada para dentro de nós, esse poder sim, é um poder que pode curar, pode libertar muitas famílias, muitas pessoas, pode até mesmo ressuscitar pessoas que já morreram, mas é o poder de Deus que é transferido para nós, mas nós não temos poder nenhum para curar ninguém. Então por isso, querido, os nossos olhos têm que ser elevados, nossos olhos têm que ser apenas a nossa mente, o nosso clamor, nosso louvor, a nossa petição somente a Deus, que fez o céu e a terra. Aí o salmista ele fala mais, sabe por quê? Que eu olho para os montes e falo que o meu socorro não vem do monte, que o meu socorro não vem desse lugar, porque eu olho para o céu, eu olho para cima e vejo que o meu socorro só vem do Senhor, porque é o único que pode guardar, pode me livrar de todo mal. Ele está falando no versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, é o único que pode te proteger de todo mal, é o único, querido, que pode também proteger e guardar a tua alma. Por que ele está falando que o Senhor te livra de todo mal e guarda e protege a tua alma? Porque a nossa alma pertence a quem? Ao Senhor. A nossa alma não pertence a uma imagem de escultura. Por isso o salmista está falando, filho, esse Deus que eu estou falando, o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, Ele vai te guardar de todo mal, porque você é joia rara dEle. Ele guardará a tua alma, porque a tua alma pertence a Ele, porque foi Ele que soprou dentro de você. Tudo pertence a Ele e Ele cuida com maior carinho. Não é esses deuses que estão pregados nesses montes por aí. Não é. Não é, querido. Não é essas imagens que nós temos visto aí. Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro não protege o Rio de Janeiro. Aquilo é apenas um ponto turístico, aonde as pessoas vão ali para gastar o seu dinheiro, tirar foto, mas aquele montão de cimento e ferro não tem vida. Aquele Cristo Redentor que diz que é Cristo, mas é um Cristo falso, ele não protege o Rio de Janeiro.
não protege, porque é um Cristo oco por dentro. Não tem vida naquele Cristo, não tem unção naquele Cristo, e a bandidagem está aumentando. A bandidagem está aumentando cada vez mais, porque as pessoas não buscam o verdadeiro Deus. Não buscam. Caravanas e mais caravanas são feitas para buscar uma pessoa. Virou um ponto turístico aonde as pessoas vão lá para gastar o seu dinheiro, achando que aquela pessoa fez algo por ela, mas não foi. Você não precisa sair da sua casa para você agradecer aquilo que Deus fez por você. Você não precisa, querido, andar de joelho, subir morro de joelho, para agradecer a Deus por uma bênção que Ele fez na sua vida, porque Ele já fez. O que Ele fez já é o suficiente por você, para mim e para você. O que Ele fez na cruz do Calvário foi o sacrifício certo. Não precisa você subir escada de joelho. Não precisa. Por isso a pergunta: aonde você está buscando o seu socorro? Será que realmente você está buscando o seu socorro no Deus vivo? Assim como o salmista falou, o Deus que fez os céus e a terra? Ou você está buscando a Deus, buscando socorro em alguma pessoa que já morreu, e eles fizeram uma estátua e colocaram lá em determinado local, e a pessoa sai de joelho achando que aquela pessoa pode fazer algo? Querido, acorda enquanto há tempo. Todas as tragédias, todas as mortes, violências, a ira de Deus se descia sobre aquela nação, é porque muitas vezes no Antigo Testamento o seu povo desviava dele e buscava esses deuses, se contaminava, querido, se dobrava, fazia sacrifício a esses deuses. A ira de Deus vinha. Deus então, querido, não agradava do que eles faziam. Uma passagem interessante que eu me lembro é quando Moisés ele sobe no monte, aonde Deus então vai falar com ele e ali dá os 10 mandamentos. Então Moisés demora a descer. O povo pede a Arão, o seu irmão, para que fabricasse um Deus para eles. E por incrível que pareça, Arão fez um bezerro de ouro. Aquilo enfureceu, querido, a ira, mexeu com a ira de Deus. Olha, queridos, quantas pessoas morreram por causa daquilo? Porque eles adoraram um bezerro de ouro. Tem pessoas adorando tantas coisas, buscando socorro em tantas coisas e deixando o Deus verdadeiro de lado. Hoje apenas mudou porque hoje eles estão usando o nome de Deus. Mas, querido, eu vou falar mais uma vez, não é o mesmo Deus. Não é o Deus de Israel. Não é o Deus Todo-Poderoso. Não é o Deus que guarda você. Não é o Deus que protege você, querido. Busque a esse Deus que é o dono da sua alma. Busque a esse Deus que é o dono da sua vida. Busque a esse Deus que tira a vida, mas Ele tem poder de devolver novamente a vida. Versículo 8 para encerrar. Sabe por que o salmista está falando? Que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque ele fala, o Senhor, Ele me guarda. E fala, te guardará também. Ele me guarda, Ele me guardou. E Ele pode te guardar se você buscar Ele. Olha o que o salmista está falando no versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Querido, a nossa cidade, ela é cercada pelos anjos de Deus, amém? A nossa cidade, ela é cercada pelos anjos de Deus. A nossa cidade não é cercada, não é posto uma estátua na entrada, uma estátua na saída, nada disso. A nossa cidade tem o Deus poderoso que está com as suas mãos estendidas sobre a nossa cidade.
não é uma imagem que vai guardar a nossa cidade. O salmista está falando: filho, sabe quem vai guardar a cidade de vocês aí, Afonso Cláudio? É Deus. Desde a entrada do campo 21 até a saída do bairro da Grama, Ele protege essa cidade. Mas Renilton e os outros lugares, eu só estou dando um exemplo. Ele está em todos os lugares nos protegendo. Eu estou falando um exemplo sobre entrada e saída. Mas agora ele está falando também da sua vida, da sua caminhada, do seu dia a dia. Você quer realmente ter a sua vida protegida, a sua vida guardada? Você quer receber o livramento de Deus? Então busque o seu livramento, busque o seu socorro no Deus vivo, no Deus todo-poderoso. Se você é aquela pessoa, querido, que tem o hábito de dobrar o joelho diante de uma imagem, sai fora desse negócio, dobre o joelho no seu quarto, na presença de Deus, porque Deus está presente com você. Você não precisa ver uma imagem, tocar numa imagem, tocar no objeto, porque Deus, querido, quando você convida a Deus para a sua vida, quando você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, Ele passa a fazer morada dentro de você. Não um Deus morto, mas o Deus vivo passa a habitar em sua vida, e Ele passa a guardar você em todas as áreas. Você entra e sai, e mal nenhum acontece com você, amém? Então, querido, nós estamos atravessando dias difíceis, estamos atravessando dias de tragédias, estamos atravessando momentos terríveis, sendo que a solução está bem presente em nossa vida, que é Jesus. Eu não preciso sair daqui, querido, em tal lugar para buscar bênção para mim, nem para minha família. O mesmo Deus, querido, esse Deus que o salmista está falando, Ele habita dentro de mim. As pessoas estão tendo preguiça de conversar com Deus, as pessoas estão tendo preguiça de estudar a palavra de Deus. Querido, quando você pergunta uma pessoa, um dia eu fui fazer uma visita a um senhor que ele faleceu, mas quando eu fui visitar ele, ele estava com saúde. E Deus me incomodou tanto para fazer uma visita àquele homem, eu fui. Eu passei mais de 30 dias planejando e não conseguia. Eu chegava na encruzilhada, onde tinha uma porteira. Eu queria entrar para o lado da casa dele, mas tinha uma coisa, parece que impedia de eu ir na casa dele. E eu buscava a Deus e falava: Senhor, eu preciso ir na casa daquele homem, então me dê um momento. Um dia eu cheguei em casa e falei para minha esposa: vamos à casa daquele homem. E nós fomos até lá, colocamos a nossa Bíblia dentro de uma bolsa e fomos para lá. Chegando na casa daquele homem, comecei a conversar com ele, ele não me conhecia. E eu disse para ele o seguinte: Deus mandou vir aqui fazer uma visita a você. Ele olhou para mim e falou: mas quem é você? Eu falei: eu te conheço há muitos anos, desde quando você tinha um comércio, na época que eu era jovem, eu gostava de jogar sinuca, querido. Eu gostava de jogar sinuca com meus colegas. Graças a Deus me libertei disso. Não estou falando que você brincar de sinuca em casa, depende do local onde ela está. Mas eu tinha esse costume, ele tinha um bar. Eu falei para ele assim: eu te conheço desde a época que você tinha um bar. Ele falou: rapaz, mas eu não te conheço. Eu falei: mas eu te conheço. Eu vim aqui porque tem uma pessoa que te conhece melhor do que eu. E nós estamos aqui. Todo dia eu parava o carro na beirada daquela porteira, queria entrar para cá, mas tinha alguma coisa que impedia. Ele falou para mim: todo dia eu via esse carro encostando na porteira. Eu estava na janela, e eu ficava pensando: o que esse camarada quer? Ele não vem, ele fica uns 20 minutos parado, o que esse camarada quer comigo? E nisso foi muito tempo, querido, e ele observou aquilo ali. Então eu cheguei para ele e falei o seguinte: eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, eu só sei que Deus mandou vir aqui. Eu só quero falar para você uma coisa: que Deus, Jesus te ama. Eu não sei o que eu vou falar para você, eu só sei que eu tenho a falar para você que Deus te ama. E aquele homem começou então a sair algumas lágrimas do olho dele. Eu falei assim: você pertence a alguma denominação? Ele falou assim:
eu sou da igreja tal. Eu falei para ele assim, você acredita em Deus? Ele falou assim, acredito. Você estuda a Bíblia? Ele falou assim, não. Mas você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele olhou para mim assim, como assim a palavra de Deus? Eu falei assim, você acredita na Bíblia? Ele falou, não, a Bíblia eu acredito nela. Pois é, então a Bíblia é a palavra de Deus. Eu falei assim, você conhece alguma história bíblica? Ele falou assim, não. Mas você é de igreja? Ele falou, sim, eu sou devoto de tal coisa. Ele falou assim, ele falou o nome da pessoa. Eu sou devoto daquela pessoa. Eu falei, ah, bom, então essa pessoa você conhece? É, essa pessoa sim. Não, você conhece a história dessa pessoa? Ele falou assim, não. Mas então por que você é devoto dessa pessoa? É porque me ensinaram, eu sou devoto porque me ensinaram. Eu falei assim, mas e Jesus, onde fica nessa história? Porque quem pediu para mim vir aqui foi Jesus, esse tempo todo Jesus estava me incomodando para que eu viesse até você. E Jesus, ele falou assim, Jesus, eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí eu pensei num homem bíblico, um homem da história bíblica, e todo mundo sabe da história de Noé, sabe a história de Davi. Eu falei com ele assim, você sabe que tem uma história na Bíblia que fala de Noé, que o mundo uma vez acabou, mas Deus separou uma família para ele, a família de Noé. Ele falou assim, não, eu nunca ouvi falar. Eu falei, mas você não está falando que vai na igreja? Ele falou, eu vou na igreja, mas eu nunca ouvi falar isso lá. Eu falei, você conhece a história de Davi? Ele falou, mas quem é Davi? Eu falei, você não conhece a história de Davi? O homem que Deus escolheu para ser rei de Israel? Não, eu não conheço a história de Davi. Eu disse para ele o seguinte, você está a fim de conhecer Jesus? Não estou te chamando você para igreja nenhuma, mas eu preciso apresentar Jesus para você. Aquele homem começou então a sair as lágrimas no olho, ele falou para mim assim, olha, eu acho então que foi Deus que mandou você vir aqui mesmo, porque eu estava me planejando a se matar, tirar a minha vida. Eu falei assim, mas Deus não vai permitir que isso aconteça, porque você é uma joia rara, você é uma joia preciosa de Deus. E quem vai te levar a você é Deus. O que deu a vida, é Ele que vai levar, porque a vida pertence a Ele. Eu peguei um texto bíblico, querido, que eu não me lembro mais qual, e li aquele texto bíblico para ele. Aquele homem ficou em pranto e em choro. E depois ele revelou para mim que ele estava separado também da esposa. E eu virei para ele e falei assim, mas se Deus pediu que eu viesse aqui, então eu vou falar uma coisa para você. Você vai voltar para sua esposa. A sua família vai ser unida novamente. E eu não fiquei muito tempo, querido, porque eu sei que quanto menos é melhor, porque a pessoa então lhe grava aquilo que nós falamos. Se a gente ficar enchendo muito a pessoa, eu tinha já feito a minha parte, Deus já tinha mandado fazer, eu já tinha feito, e falei para ele o seguinte, olha, agora eu vou embora para casa. Mas esse relacionamento entre eu e a minha esposa e você, com Deus, não vai acabar. Eu preciso então que você permita que eu volte mais vezes. Ele falou, a porta está aberta, a porta da minha casa. E passando então, querido, quando eu disse que eu ia embora, ele falou para mim assim, eu vou fazer um café. Eu disse para ele, não. Porque esse café eu vou tomar lá na sua casa, eu, você e sua esposa. Ele falou assim, mas eu acho que não vai ter jeito. Eu falei assim, na visão espiritual, na mente de Deus não existe a palavra acho. No coração de Deus não existe essa palavra eu acho. Deus determina, está determinado e pronto, acabou. Passado então ali, queridos, uns 40 dias, recebemos um telefonema para que nós então fôssemos até a casa de uma pessoa que era a esposa. Chegamos lá, quem estava lá? Ele. Fomos tomar o café, ele e a esposa. E ali então começou um vínculo muito grande, querido. Ele começou a marcar culto lá na Roça, lá onde nós passamos a conhecer ele, e fizemos um culto, 2 cultos, 3 cultos. Eu, se eu não me engano, foi 3 cultos que nós fizemos naquela casa. E ele recebia a gente com muita alegria, ele ficava atento à palavra de Deus, ele ficava ouvindo a palavra de Deus, e ele ficava feliz com a presença, com a nossa presença, com a presença de Deus. O coração, a feição daquele homem mudou, a alegria daquele homem foi totalmente transformada, a tristeza em alegria. Só, querido, que recebemos uma notícia, que ele começou então a ficar doente. Levou rapidamente, isso foi tão rápido,
O homem estava com saúde, querido, mas foi muito depressa. Levaram para Vitória, fez uns exames diagnósticos, câncer. E agora? Vamos fazer uma visita. Aquele homem, querido, que talvez dava 2 de mim, de tão forte, de tanta saúde, que eu cheguei lá. O homem estava magrinho. Eu olhei para ele e fiz que nem um salmista, dei uma olhadinha para cima e falei: e aí, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Mas aí vem no meu coração: eu quero a salvação dele. Eu quero a salvação dele, porque ele é meu. O que tem dentro dele me pertence. Então, por isso, querido, quando eu escutei o salmista falando que o Senhor guardará a tua alma, aquele homem fez tanta coisa de errado no mundo, né? E o Senhor guardando aquilo que pertence a ele. O Senhor guardará a tua alma, mesmo que a doença veio, mas a alma estava guardada, aquilo que pertence a Deus estava guardado. E eu percebi então que aquele homem começou então a entender mais a palavra. Um dia nós fomos fazer uma visita, eu cheguei perto dele e falei o nome dele e falei: você aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou assim: eu já aceitei. E olha que eu não tinha feito a pergunta, porque a gente vai pregando e acaba esquecendo para ver se a pessoa fala, mexer com a pessoa, e falou assim: eu já aceitei. Uma semana depois, querido, foram levar ele para o hospital às pressas para Vitória, e dentro do carro ele disse algumas palavras que provou a salvação dele. Ele voltou de lá para cá no caixão, mas eu tenho certeza que Jesus levou para ele. Então aquilo que pertence a Deus, Deus guarda, Deus protege. Mas o que me chamou a atenção foi o início, querido, aquele homem vivendo numa igreja, venerando algo que não era Deus, que não era santo, porque santo é eu, santo é você, santos são os escolhidos de Deus, não é uma imagem de escultura, porque aquilo ali não tem vida. Aquele homem conhecia aquela imagem, sabia então venerar aquela imagem, mas não sabia falar com Deus. Então por isso a pergunta está: de onde vem o seu socorro? Seu socorro está vindo de Deus mesmo, ou você está venerando algo que não é Deus? Agora para os crentes, o seu socorro mesmo está vindo de Deus, ou você está buscando objeto ungido, rosa ungida, caneta ungida, vassoura ungida, propósito que você tem que dar 100 para você receber uma bênção? Aonde você está buscando o seu socorro, querido? Se o seu socorro está com você, se você tem Jesus. O nosso socorro, querido, não vem de objetos. Tem muitos evangélicos, muitos crentes buscando socorro, não em Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Por isso a pergunta de hoje à noite: onde você está buscando o seu socorro? Tem pessoas, queridos, soprando, achando que o sopro dele tem poder. O sopro dele não tem poder, querido. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. Homem não tem poder para nada. Esse salmista, ele reconhecia Deus como deveria reconhecer de verdade. Quando ele expressa, quando ele abre o seu coração e fala: o meu socorro vem do Senhor, e de mais nada, eu não busco mais nada, a não ser o meu Deus. Ele está mostrando que realmente ele tinha intimidade com Deus. Então, querido, quando ele chega então naquele vale, que ele olha para os montes, ele fala: eu vou atravessar, porque Deus é o meu socorro. Ele me socorre. Está falando aqui no último, que o Senhor guarda a tua entrada, quer dizer, eu estou entrando no vale agora, eu quero chegar em Jerusalém. Eu sei que aqui existe muitos ladrões, muitas feras, mas o meu socorro não é aquele Deus que está lá em cima, aquelas imagens de escultura, não guarda a minha entrada e nem a minha saída, mas o Deus de Israel vai guardar a minha entrada. Eu vou atravessar esse vale perigoso e vou chegar são e salvo lá em Jerusalém. Amém? Querido, se você pegar firme com Deus, a luta que você está atravessando, Deus está falando com você nessa noite: eu estou com você desde o início da sua luta. Você pegou essa? Eu estou com você desde o início, desde quando começou. Mas você ainda está no meio do vale, você ainda não chegou na vitória.
No meio do vale, querido, há muitos ataques. No meio do vale existem feras, existem ladrões, salteadores. Todos eles vão atacar, mas o salmista está falando, nenhum deles vão me atingir, porque Ele vai me guardar desde a entrada até chegar lá no final. Ainda nós não chegamos no final. Ainda nós estamos no meio do vale, passando pelas provas. Mas aqui a Bíblia está afirmando que Ele vai do início, atravessando conosco, até você receber a sua vitória, amém? E Ele te guardará desde agora para sempre. Abaixa a sua cabeça em nome de Jesus. Você que está em casa, querido, talvez você está passando por um momento num vale, tantos ataques, está passando por um momento de aflições, mas às vezes você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, mas Deus está falando com você nessa noite, filho, ainda não chegou no final, mas desde o início eu estou com você. Talvez você não percebeu isso. Você está de pé, você está aqui porque eu estou contigo. Você confiar mais em mim, larga essas coisas de lado. Deus está falando com você, querido, que está em casa. Querido, não sei o que nós estamos falando. Quando eu falei de imagem, eu não estou aqui batendo em religião, porque tem muita idolatria também dentro de nós, talvez no meio do nosso meio, querido. Talvez existe isso daí em nosso meio. Talvez não, existe sim. Existem muitas idolatrias. Então eu estou falando para todos, estou dizendo que Deus não agrada dessas coisas. Eu estou pregando a palavra de Deus. E Deus quer salvar essa cidade. Olha, querido, em nossa volta, você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa de Deus. Eu tenho certeza disso. Eu não estou aqui criticando nada, eu não estou aqui falando, mexendo com a sua crença, porque eu creio que você acredita em Deus sim. E eu acho lindo essa fé que você tem. Se você pegar essa fé que você tem e transferir essa fé somente em Deus, como as coisas vão mudar, querido? Porque eu acho lindo essa fé que você tem. O modo, o respeito que você tem, quando você passar a entender, quando você passar a buscar somente a Deus, como as coisas vão mudar. Querido, em nossa volta, nós temos tantos jovens aí se perdendo. A nossa cidade precisa se render a Deus. Estuda a Bíblia, você vai ver quantas pessoas desviavam da presença de Deus, ia buscar esses deuses, ia buscar essas imagens de escultura, trocava a glória de Deus, misturava as coisas. Nós não podemos misturar Deus com, fazer uma mistura, não. Deus, Ele é único, Ele é exclusivo. Deus precisa ser exclusivo na nossa vida. E o Senhor quer abençoar tanto a sua vida. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor está falando, eu sei, eu confio em você, eu conheço o seu coração, eu sei da sua sinceridade, mas talvez você aprendeu dessa forma, alguém te ensinou, mas a Bíblia está aí, a palavra de Deus está aí para que você não venha, continuar continuar aí caindo nessas lábias enganosas, a pessoa te enganando, falando de coisa que não é verdade. A única palavra que pode te libertar não é a palavra do homem. Eu posso falar aqui a noite toda, mas eu não vou te convencer. A Bíblia diz que a única que pode te libertar, te livrar, é apenas a palavra de Deus. Eu não tenho poder para isso, mas eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, cuida dessa pessoa, Jesus. Cuida dessa família que precisa do Senhor. Senhor Deus, entra com providência sobre a vida dessa família. Pai, em nome de Jesus, joga por terra toda a idolatria. Senhor, Afonso Cláudio pertence ao Senhor. O nosso Brasil, meu Deus, eu continuo dizendo, ó Pai, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, mas o nosso Brasil, Pai, é o nosso padroeiro, não existe, o nosso protetor é o Senhor é que protege, o Senhor é que guarda, tanto a nossa entrada quanto a nossa saída, é o Senhor, é a boa mão do Senhor que está sobre esse Brasil, sobre esse mundo, ó Deus, porque nada pode acontecer se não vir pela permissão do Senhor, e se nós estamos de pé, ainda nesse mundo, ó Deus, porque assim o Senhor nos permitiu
permitiu, e assim o Senhor está nos guardando, ó Deus, porque todo o poder está no Senhor, que fez o céu e a terra. Cuida dessa família, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Todos que entraram por essas portas, Pai, sonda cada coração agora. Pai, vai de encontro à necessidade de cada um, Jesus. Que nós possamos, ó Pai, ser luz e cada vez mais buscar a presença do Senhor. E a presença do Senhor, Pai, nós entendemos que ela precisa ser real em nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, que não seja apenas um dia, o dia 20 aqui em Afonso Cláudio, mas todos os dias pertencem ao Senhor. Então, por isso, toda a honra e toda a glória é para o Senhor. E por isso, Pai, eu te falo mais uma vez, Afonso Cláudio é do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Bom, queridos, chegamos ao final. Domingo, querendo o nosso bom Deus, nós estaremos de volta novamente às 9 horas da manhã e depois também às 19 horas. Tenham todos um bom restante de semana até domingo. Domingo nós vamos ver de novo, com certeza. Você que está em casa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo por você ter ficado até agora, ouvindo a palavra de Deus. Mas eu te peço uma coisa, não deixa que o inimigo venha distorcer a palavra, porque a palavra ela é de Deus, não é a minha palavra. Tudo que foi falado é o que está na Bíblia. Passa a estudar a Bíblia que você vai entender realmente o que vai ser melhor para você. Tenham todos uma noite abençoada na presença de Deus. Amém?